E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Por negar a si mesmo, entende-se renunciar, renegar e abandonar a si mesmo. O eu é aqui visto em parte como uma parte disjunta de Cristo e retirada de sua devida subordinação a Deus, e em parte como seu competidor e oposto. Consequentemente, deve ser negado, em parte por negligência e em parte por uma oposição. Antes de lhe dizer até que ponto eu devo ser negado, mostrarei a vocês o que realmente é a doença do egoísmo e o que é a autonegação. Primeiro, quando Deus criou o homem à sua própria imagem, ele deu uma disposição santa de alma que poderia incliná-lo ao seu Criador como sua única felicidade e fim último. Ele o fez para ser abençoado à vista de sua glória, no amor eterno de Deus, e para deleitar-se nele e em louvores a ele. Este excelente emprego e glória, Deus tanto preparou quanto colocou diante dele. Mas a primeira tentação induziu Adão a aderir um bem inferior para agradar sua carne e o avanço de si mesmo para um tipo carnal de felicidade em si mesmo, para que ele pudesse ser como Deus em conhecer o bem e o mal. Assim, o homem foi repentinamente levado com a criatura, com um meio para agradar seu eu carnal, e assim se afastou de Deus, sua verdadeira felicidade. Ele retirou-se para si mesmo em sua estimativa, afeição e intenção, e entregou sua razão em sujeição à sua sensualidade e fez de si mesmo seu fim último. Com essas inclinações pecaminosas, todos nós nascemos no mundo, de modo que cada homem, de acordo com sua natureza corrupta, termina todos os seus desejos em si mesmo. Não importa o que ele possa estar convencido do contrário. Na prática, ele faz da sua vida terrena e do avanço e prazer que espera nela ser sua felicidade e fim. A autonegação, agora, é a cura para isso. Ela leva o homem para longe de si mesmo novamente e lhe mostra que ele nunca foi feito para ser sua própria felicidade ou fim. Ela lhe mostra que a carne não foi feita para ser agradada diante de Deus e que é uma felicidade tão pobre, baixa e curta que, de fato, ela é apenas um nome e sombra de felicidade. Quando finge isso, é um mero engano. Ela lhe mostra quão irracional, quão ímpio e quão injusto é que uma criatura, e tal criatura, deve terminar seus desejos e intenções em si mesma. Esta é a parte principal da autonegação. Segundo, assim como Deus era o fim último do homem em seu estado de inocência, assim também o homem foi designado para usar todas as criaturas para o prazer e a glória de Deus. Era obra do homem fazer a vontade de seu Criador, e ele não deveria usar nada senão com essa intenção. Mas quando o homem caiu de Deus para si mesmo, ele depois usou todas as coisas para si mesmo, até mesmo seu eu carnal. Tudo o que ele possuía havia se tornado a provisão e o combustível de suas luxúrias. Então, toda a criação que ele era capaz de usar foi abusada por ele para esse fim baixo e egoísta, como se todas as coisas tivessem sido feitas, mas para o seu deleite e vontade. Mas quando o homem é levado a negar a si mesmo, ele é levado a restaurar as criaturas ao seu uso anterior e não a sacrificá-las à sua mente carnal. Tudo o que ele tem e usa no mundo é usado para outro fim, na medida em que ele nega a si mesmo do que antes era, para Deus e não para si mesmo. Terceiro, no estado de inocência, embora o homem tivesse naturalmente aversão à morte e às dores corporais,
como sendo males naturais e tivesse um desejo pelo bem-estar, até mesmo da própria carne. Ainda assim, como seu corpo estava sujeito à sua alma e seus sentidos à sua razão, assim seu bem-estar e bem-estar corporais deveriam ser estimados, desejados e buscados, mas em devida subordinação ao seu bem-estar espiritual, especialmente à vontade de seu Criador. De modo que, embora ele devesse valorizar sua vida, ele deveria valorizar muito mais sua vida eterna e o prazer e a glória de seu Senhor. Mas agora, quando o homem caiu de Deus para si mesmo, sua vida e felicidade terrena são as coisas doces e queridas para ele. Ele as prefere antes de agradar a Deus e a vida eterna. Portanto, ele as busca mais e as segura mais rápido enquanto pode, e se separa delas mais relutantemente. Assim como a natureza inocente tinha um apetite pelos objetos dos sentidos, mas a natureza corrompida tem um apetite enfurecido, ganancioso, rebelde e desordenado por eles. Assim a natureza inocente tinha um amor por esta vida natural e terrena em seus confortos, mas a natureza corrompida tem um amor tão desordenado por elas que todas as outras coisas são subordinadas a elas e engolidas neste abismo. Até mesmo Deus é amado na medida em que Ele faz amizade com os nossos fins carnais e promove nossa prosperidade e vida terrenas. Mas quando os homens são levados a negar a si mesmos, eles são restaurados à sua primeira estima de vida e a toda a prosperidade e confortos terrenos da vida. Agora, eles aprenderam a amá-los tanto quanto a amar a Deus melhor, e a valorizá-los tanto quanto a preferir a vida eterna antes deles. Eles aprenderam a mantê-los e a buscar sua preservação, tanto quanto a resigná-los à vontade de Deus, a abandoná-los quando não podemos mantê-los com o seu amor, e a escolher a morte para a vida eterna, em vez de a vida que nos privaria dela. E esta é a principal instância de abnegação que Cristo nos dá aqui no texto, como é recitado por todos os 3 evangelistas que recitam estas palavras. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por esses exemplos, parece que por abnegação, Cristo quer dizer um menosprezo tão grande por todo o mundo e por nossas próprias vidas, e, consequentemente, nosso contentamento carnal nelas, a ponto de estarmos dispostos e resolvidos a nos separar de tudo isso, em vez de dele e da vida eterna, assim como Abraão estava obrigado a amar seu filho Isaque, mas preferiu o amor e a vontade de Deus, a ponto de ser capaz de sacrificar seu filho por ordem de Deus. O próprio Senhor Jesus foi para nós o mais vivo padrão dessa autonegação que o mundo já viu. De fato, toda a sua vida foi uma prática contínua disso. Muitas vezes me convenceu de que é uma parte especial da nossa santificação quando considerei quão abundantemente o Senhor se exercitou nisso para nosso exemplo. Muitos se entregam à satisfação da carne com base em um equívoco de que Cristo, portanto, negou sua carne para comprar-lhes a liberdade de agradar a deles. Em seu jejum, tentações e sofrimentos pela reprovação e ingratidão dos homens, e pela pobreza e mesquinharia exterior de sua condição, o Senhor teve o prazer de negar a si mesmo, especialmente em sua paixão e morte. Como mostrei em outro lugar, ele amava sua vida natural e paz. Portanto, em manifestação disso, ele ora: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Lucas capítulo 22, versículo 42. No entanto, quando se tratava do ato prático comparativo, ele procedeu para escolher a vontade de seu Pai com a morte, em vez da vida sem ela. Ele, portanto, diz:
não a minha vontade, isto é, meu simples amor pela vida, mas a tua seja feita. Lucas capítulo 22, versículo 42. Em quais palavras ele manifestou outra vontade sua além daquela que ele consente que não seja feita? Ele mostra que ele preferiu agradar seu Pai na redenção do mundo antes de sua própria vida. Assim, ele faz com que todos os seus membros façam, de modo que a vida e todos os confortos da vida não são tão caros para eles quanto o amor de Deus e a vida eterna. Quarto, assim como o homem na inocência sabia que não era seu, ele sabia que nada do que tinha era seu. Ele sabia que era o mordomo de seu Criador, para quem ele deveria usá-los e a quem ele era responsável. Mas quando ele caiu de Deus para si mesmo, embora tivesse perdido o direito de um servo, ainda assim ele se agarra à criatura, como se tivesse o direito de um senhor. Ele agora toma seus bens, suas terras, seu dinheiro para serem seus. Portanto, ele pensa que pode usá-los para si mesmo e dar a Deus apenas uma pequena contribuição para que ele não perturbe sua posse. Ele diz como os ímpios: nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Salmos capítulo 12, versículo 4. Embora todos eles saibam especulativamente que tudo é de Deus, na prática eles tomam e usam como se fossem seus. Mas quando a graça os ensina a negar a si mesmos, ela os despoja de tudo o que pareciam proprietários e os faz confessar que nada é deles, mas tudo é de Deus. A Deus eles os dedicam e usam para Ele e dão a Ele o que é seu. O que os primeiros cristãos significaram vendendo tudo e colocando o dinheiro aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 37. Portanto, ele pergunta a Deus o que ele fará com isso e como ele o usará. Se Deus o tirar dele, ele pode abençoar o nome do Senhor como Jó capítulo 1, versículo 21, sabendo que ele toma apenas o que é seu. Ele pode dizer como Eli: é o Senhor, faça o que lhe parecer bem. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Ele sabe que Deus pode fazer com o que é seu como ele quer. Mateus capítulo 20, versículo 15. E que ele não pode ter nada além da sua generosidade. Portanto, é sua misericórdia que lhe deixa qualquer coisa, mas não seria errado para ele se ele tirasse tudo. Assim, ele entende que é apenas um mordomo e, portanto, deve usar tudo o que tem para aqueles de quem recebeu. Se ele tem filhos, seu desejo é saber de que maneira eles podem ser mais úteis a Deus, e a isso ele os dedicará. Se ele tem riqueza, honra e poder entre os homens, seu cuidado é saber de que maneira ele pode empregá-los para o uso de seu mestre, e assim ele os empregará. Se ele tem inteligência e aprendizado, seu cuidado é servir a Deus por isso. Se ele tem força e tempo, ele está pensando em qual maneira de melhorá-los para o seu Senhor. E se companheiros vãos, o mundo ou prazeres carnais o levaria a distribuí-los para eles, ele se lembra de que isso seria desperdiçar o estoque de seu mestre com seus inimigos. Embora o homem santificado tenha todas as coisas, ele sabe que não tem nada. Todas as coisas são dele como mordomo de Deus, mas nada é propriamente e, em última análise, seu. Sobre esse fundamento, ele dá ao diabo, ao mundo e à carne uma negação, quando eles teriam seu tempo, sua língua, sua inteligência, sua riqueza ou qualquer coisa que ele possua. Ele lhes diz: eles não são meus, mas de Deus. Eu os recebi e devo ser responsável por eles. Eu não os recebi de você e, portanto, não posso usá-los para você. Devo dar a Deus as coisas que são de Deus. O que é seu, eu prontamente lhe darei. Assim, a autonegação impede os santificados de darem o que é de Deus para si mesmos. Quinto, assim como o homem teve seu ser
e bem-estar de Deus, é Deus somente que pode preservá-los e continuá-los. O homem inocente entendeu isso e, portanto, viveu em dependência de Deus, olhando para sua mão para o suprimento de suas necessidades e lançando todo o seu cuidado sobre ele. O homem confiava nele totalmente consigo mesmo e com tudo, não distraindo sua própria mente com cuidados e medos desconfiados, mas aquietando e contentando sua mente na sabedoria, bondade e suficiência total de Deus. Mas quando o homem caiu para si mesmo, longe de Deus, ele desejou imediatamente ter sua porção ou estoque em suas próprias mãos e ficou desconfiado de Deus. Ele começou a se considerar seu próprio preservador, em grande medida, e, portanto, caiu em cuidar de si mesmo e em engenhosas invenções para sua própria preservação e suprimentos. Ele procurou cada criatura para si mesmo e trabalhou para encontrar nela algum bem para si mesmo, como se o cuidado de si mesmo tivesse sido totalmente transferido para si mesmo. Naturalmente, agora, todo homem gostaria de ter sua segurança e conforto em suas próprias mãos. Ele os acha não tão seguros e bem nas mãos de Deus. Mas a santificação ensina aos homens a abnegação que os cura dessa doença. Embora algum conhecimento real do bem e do mal e algum cuidado com nossos seres naturais tenham se tornado agora um dever necessário, como adequado ao nosso estado decaído, que nunca havia existido senão pelo pecado, ainda assim, aquele que é pecaminoso, a abnegação destrói. Ela mostra ao homem que ele é de todas as formas insuficiente para si mesmo e que ele não é a fonte da sua própria felicidade, nem pertence a ele, mas a Deus, preservá-lo e garantir o seu bem-estar. Ele vê que loucura é se afastar da instrução de seu Pai Celestial e, como o filho pródigo, deseja ter sua porção em suas próprias mãos. A experiência lhe diz com astuta e tristeza que ele não foi um bom preservador de si mesmo, nem se usou tão bem a ponto de desejar estar nas mesmas mãos que tanto abusaram dele. Ele agora acredita que não pode estar seguro em nenhum lugar a não ser nas mãos de Deus, e de forma alguma suficientemente provido, a não ser por sua sabedoria, amor e poder. Ele não ousa confiar em si mesmo daqui em diante ou em qualquer criatura. Ele se levou a um deserto, perdeu-se e desfigurou seus próprios assuntos, quando se tivesse se comprometido com Deus e tivesse ficado satisfeito em sua sabedoria, amor e poder. Tudo teria sido mantido são e salvo. Portanto, o convertido que retorna à abnegação é levado a uma total desconfiança de si mesmo e resolvido daqui em diante a não confiar em nada abaixo da suficiência total e do amor infinito. Assim como os olhos de um servo estão na mão de seu mestre, seus olhos estão em Deus para todos os suprimentos. Esta é a parte da obra do Espírito de adoção, que nos ensina a clamar Abba Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E como crianças, a não sermos muito cuidadosos conosco mesmo, mas a correr para nosso Pai em todas as nossas necessidades, dizer a Ele o que precisamos e implorar por alívio. O Espírito nos ensina a não nos preocuparmos com nada, em tudo, pela oração, com súplica e ação de graça, para tornar conhecidos nossos pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Esta aquiescência da alma no amor de Deus é aquilo que mantém nossos corações e mentes naquela paz de Deus que excede o entendimento. Portanto, quanto mais abnegação, menos um homem é dependente de si mesmo ou incomodado com os cuidados de sua própria preservação, mas ele se lança em Deus e é cuidadoso em agradar aquele que é seu verdadeiro preservador. Ele, então, acalma e descansa sua mente em sua suficiência total, sabedoria e infinito amor, e, portanto, é um mero dependente de Deus. Sexto, além disso,
É prerrogativa de Deus, como dono absoluto de nós, ser o único dispor do homem e de todas as outras criaturas, escolher sua condição e dar-lhe seus vários talentos, e para determinar os eventos de todos os seus negócios como lhe aprouver. O homem inocente estava contente com esta ordem e muito satisfeito que Deus fosse o dispor absoluto dele e de todos. Mas quando o homem se voltou de Deus para si mesmo, ele imediatamente desejou ser o dispor de si mesmo, e não apenas de si mesmo, mas de todas as criaturas ao seu alcance. Quão de bom grado o homem egoísta e corrupto seria o escolhido de sua própria condição. Sua vontade é contra a vontade de Deus, e ele geralmente não gosta da disposição de Deus. Se ele tivesse o assunto em suas próprias mãos, quase nada seria como é, mas tão opostos seriam a Deus que todas as coisas seriam viradas de cabeça para baixo se fosse sua vontade. Dificilmente há um homem pobre que não seja rico, e dificilmente um homem rico que não seja mais rico. O servo seria mestre, o inquilino seria um senhorio, o lavrador e comerciante seria um cavalheiro, o trabalhador viveria uma vida mais fácil, sua casa seria melhor, suas roupas seriam melhores, sua comida seria melhor, sua provisão seria maior, seu crédito ou honra com os homens seriam maior. O cavaleiro seria um cavaleiro e o cavaleiro um senhor. O senhor seria um rei e o rei seria mais absoluto e teria um domínio maior. Não, todo homem seria um rei e eles deveriam reinar como senhores e príncipes na terra. Se fosse como os homens egoístas, como eles gostariam, dificilmente haveria um homem que seria o que é, nem moraria onde mora, nem viveria nas condições em que vive agora. Os fracos seriam sempre fortes e os doentes estariam bem e sempre bem. Os velhos seriam jovens novamente e nunca sentiriam as enfermidades da idade. E se pudessem viver tanto quanto gostariam, acho que há poucos dos não santificados que morreriam ou cuidariam do céu enquanto pudessem viver na terra. Oh, que vida corajosa eu teria, penso miserável egoísta e não santificado. Se eu estivesse totalmente à minha disposição e pudesse ser o que eu seria e ter o que eu teria, o que os homens dariam por uma vida como esta? Mas quando a santificação levou os homens à abnegação, então eles discernem e lamentam essa loucura. Eles veem que vermes tolos e tolos são para serem despenseiros de si mesmo ou do mundo. Eles veem que não têm sabedoria, bondade ou poder suficiente para uma obra tão grande. Eles então percebem que seria melhor fazer de um idiota um piloto de um navio ou de uma criança para ser seu médico quando estão doentes ou despenseiros de seus bens do que comprometer a si mesmo e ao mundo à sua disposição. Eles veem quão tolamente se esforçaram ou desejaram roubar a Deus de sua prerrogativa e, portanto, eles retornam de si mesmo para ele e desistem de tudo por livre consentimento à sua disposição exclusiva para que ele possa fazer com seus o que quiser. Ele descobre que tem trabalho suficiente para fazer por si mesmo e se tornou muito inapto para isso. Portanto, ele não ousa mais empreender a obra de Deus para a qual ele é infinitamente inapto. Ele descobre que, quanto mais ele tem sua própria vontade, pior ela vai para ele. Portanto, ele se entregará a Deus e permanecerá firme em sua vontade. 7. Além disso, é a alta prerrogativa de Deus ser o governante soberano do mundo. Fazer leis para eles que devem ser obedecidas e recompensar os obedientes e punir os desobedientes. Deus é rei de toda a terra, até mesmo rei dos reis e senhor dos senhores. Todos devem obedecê-lo ou serão julgados por ele por sua desobediência. Mas o pecado transformou o homem em um rebelde contra o céu e um traidor de seu Criador, de modo que agora o homem egoísta e não santificado não gosta do governo de Deus,
pelo menos nos detalhes, e quer governar a si mesmo. A lei de Deus, contida em suas palavras e obras, ele murmura como muito obscura ou muito precisa e rigorosa para ele. Ele descobre que ela cruza seu interesse carnal e não fala bem dele, mas mal. Portanto, ele é contra ela, supondo que ela seja contra ele e seu prazer, lucro e honra do mundo. Se os homens tivessem apenas os governos de si mesmos, que diferença haveria entre seu caminho e o de Deus? Se o homem corrupto, não santificado e egoísta pudesse fazer uma lei para si mesmo em vez da palavra de Deus, qual lei seria? E quanto da lei de Deus deveria ser revogada? Se os pecadores pudessem fazer uma escritura, você não encontraria nela passagens como: a menos que o homem nasça de novo ou se converta, ele não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se o eu pudesse fazer leis, você não deveria ler nelas, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Nem deveria você encontrar ali: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que as encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 14. Ou que os justos dificilmente se salvam. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Toda a Escritura é agora a favor da santidade e contra a profanação, a impiedade e a sensualidade. Se o eu tivesse a estrutura disso, tudo deveria ser mudado e deveria pelo menos falar de paz aos homens de mente carnal. Todas aquelas passagens verdadeiras e terríveis que falam fogo e enxofre contra os não santificados e que ameaçam tormentos eternos deveriam ser arrasadas. Você não encontraria nenhuma conversa sobre condenação nas Escrituras para as pessoas como elas. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44. Ou: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Ou: o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1, versículo 16. Ou: o Senhor se rirá dele, pois vê que o seu dia está chegando. Salmos capítulo 37, versículo 13. A abundância da Bíblia seria eliminada se o eu carnal tivesse apenas a alteração dela. Não, ela seria completamente renovada e se tornaria uma coisa contrária. Cada um dos 10 mandamentos seria alterado, como mostrarei depois. A idolatria não deveria ser pecado, mas a lei principal para o eu seria estabelecido como o ídolo no mundo. A adoração à vontade não seria pecado. Os homens seriam considerados inocentes que tomam o nome de Deus em vão. O dia do Senhor seria um dia de alegria e prazer carnal. Todo súdito seria o soberano e todo inferior o superior. A vingança seria tornada lícita para eles, embora não para os outros. A fornicação e o adultério não seriam pecados mortais. O roubo seria tornado tolerável para eles. Deveria ser lícito para eles fazer qualquer mal ao nome e à reputação de outro. Em uma palavra, todo homem faria o que deseja, sua vontade seria sua lei, e ele seria seu próprio juiz, um juiz gentil e terno, sem dúvida. Assim, o autogoverno. Mas a santificação leva os homens a negarem esse eu, a deporem as armas da rebelião contra Deus e a verem quão inaptos somos para governar a nós mesmos. Isso nos leva a ver que somos muitos tolos, simples e parciais para fazer leis e muito parciais e ternos para executá-las. Isso nos leva a ver que, assim como fomos feitos para obedecer, devemos obedecer.
nós voltamos às nossas fileiras e nos sujeitamos voluntariamente ao soberano do mundo. A abnegação ensina o homem a odiar sua própria sabedoria carnal e raciocínios que se levantam contra as leis de Deus e a amá-los ainda mais porque são seus. Isso ensina a amar as leis de Deus ainda mais porque são de Deus e porque são contra seu eu carnal. Se ele pudesse escolher, ele não apagaria um mandamento, nenhuma direção, nenhum artigo de fé, nenhum tio da lei, porque o eu não é o escolhido nele, mas ele aprendeu a se submeter à vontade e sabedoria do Senhor. Embora ele ame a si mesmo e tenha uma natureza que não está disposta a sofrer e teme o desagrado de Deus e as ameaças de sua santa lei, ainda assim ele justifica sinceramente a lei e a reconhece como santa, justa e boa. Se ele pudesse escolher, ele não teria as próprias ameaças dela revogadas e apagadas, pois ele sabe que as determinações de Deus são as melhores e que ninguém além dele é apto para governar. Portanto, ele deseja que ele mesmo seja ensinado a obedecer melhor e não que ele possa governar. Ele deseja estar mais em conformidade com a lei e não que a lei esteja em conformidade com ele. E de bom grado, ele gostaria que sua própria vontade fosse elevada à de Deus, mas não deseja que a vontade de Deus seja distorcida e reduzida à sua. No que diz respeito aos homens terem abnegação, isto é assim. 8º. Além disso, assim como é prerrogativo de Deus ser o governante soberano de nós mesmos, assim também de todos os outros, assim como de nós. Mas quando o pecado se estabeleceu, o homem não só governaria a si mesmo, mas governaria todos os outros. Há um desejo ansioso no coração egoísta e não santificado, de que ele possa ser o governante da cidade e do país, e que todos possam ser levados a fazer sua vontade. Daí é que há tanta resistência e má vontade com bons governantes, e que os homens são tão ambiciosos e desejáveis, seriam mais elevados porque eles teriam sua própria vontade cumpridas por todos. Portanto, eles teriam poder para forçar os homens a isso. Daí é que há tanta agitação no mundo por coroas e reinos. Poucos homens já foram ouvidos que recusaram o cetro quando lhe foi oferecido. Sim, ou que não saíram do seu caminho por ele, feriram suas consciências e arriscaram todas as suas esperanças do céu por ele. Nada agrada mais à mente carnal do que ter a sua vontade, ter todos os homens fazendo o que ele gostaria que fizessem, vê-los à sua disposição, e cada homem buscando conhecer seu prazer, pronto para receber sua palavra como lei. Este é o reino do eu. Mas a santificação ensina aos homens a abnegação, faz com que olhem primeiro para fazer a vontade de Deus e querem que o mundo inteiro seja obediente a isso. Por suas próprias vontades, eles renunciam absolutamente à vontade de Deus e não querem que os homens o obedeçam, senão em devida subordinação ao Senhor. Como eles não afetam nenhum domínio ou governo senão para Deus, então eles não desejam que os homens obedeçam suas vontades, além do necessário para a obediência da vontade de Deus. O homem abnegado e santificado tem um olho tão cuidadoso de cima a baixo no mundo para o interesse de Deus, quanto o egoísta tem para o seu próprio. Ele anseia ansiosamente por ouvir sobre o estabelecimento do nome, reino e vontade ou leis de Deus no mundo, quanto o homem ambicioso anseia pelo estabelecimento do seu próprio. Tanto alegra o homem santo e abnegado ouvir que as leis de Deus são estabelecidas e obedecidas e que o mundo se rebaixa a Jesus Cristo, quanto alegraria o miserável carnal e egoísta ser o Senhor e mestre de si mesmo e sua vontade se tornar a lei do mundo. Um homem santo e abnegado ficaria muito mais feliz em ouvir que a África, a América e o resto da parte descrente do mundo foram convertidos a Cristo pelo poder do Evangelho,
que os pagãos eram sua herança e os reinos do mundo se tornaram os reinos de Cristo, do que se ele tivesse conquistado todos eles sozinho e se tornado o rei ou imperador do mundo. Pois assim, como o eu é o principal interesse de um homem não santificado, assim Cristo e a vontade de Deus são os principais interesses do santificado, pois ele destruiu o interesse contraditório do eu e o renunciou. Ele tomou Deus como seu fim e Cristo como caminho, e consequentemente como seu maior interesse. Agora ele não tem negócios no mundo, exceto os negócios de Deus. Ele não tem honra a considerar, a não ser a honra de Deus. Ele não tem ninguém para exaltar, a não ser o Rei dos Reis. Ele não conhece ganho algum, a não ser agradar a Deus. Ele não conhece conteúdo ou prazer, a não ser o prazer de Deus. Pois a vida que ele agora vive na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus que o amou, deu a si mesmo por ele, e assim o atraiu para fora de si mesmo, para a fonte e o fim do amor. Então, não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nono, por fim, é alta prerrogativa de Deus ter a honra, o poder e a glória atribuídos a ele, para ser louvado como autor de todo o bem para o mundo. Sua glória ele não dará a outro. Isaías capítulo 42, versículo 8. O homem e todas as coisas são criados, preservados e ordenados para a sua glória, e o homem não terá glória alguma senão na glorificação de seu Senhor. Quando não conseguimos glorificar o Senhor, também não conseguimos alcançar a glória que esperávamos dele. Mas quando o pecado desviou o homem de Deus para si mesmo, ele se tornou indiferente à honra de Deus. Sua mente estava voltada para a sua própria honra, de modo que ele teria todo o joelho se dobrando diante de si mesmo, todo o olho o observando, toda a mente pensando muito nele, e toda a língua o louvando e o magnificando. Faz-lhe bem no coração ter virtude, sabedoria e grandeza atribuídas a ele, e uma excelência em tudo. Faz-lhe bem no coração ter todo o bem que é feito atribuído a ele, ser tomado como o sol no firmamento que todos devem olhar e sem o qual ninguém pode viver, e ser estimado o benfeitor de todos. Quando ele ouve que os homens o exaltam e falam nada além de bem dele, nada além de grandes coisas, quando ele vê todos eles o observando e reverenciando e o tomando como um oráculo de sabedoria ou como um anjo de Deus, como isso agrada sua mente egoísta e não santificada. Agora ele tem seu fim, mesmo aquele que ele queria. Em verdade, diz Cristo, eles já receberam sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 4, 5 e 16. Mas quando a santificação ensinou os homens a negarem a si mesmos, eles veem então que são pecadores vis e miseráveis. Eles se abominam por todas as suas abominações, são vis aos seus próprios olhos, se humilham diante do Senhor e se abominam no pó e nas cinzas. Eles dizem, ó Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rostos. Daniel capítulo 9, versículo 7. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Salmos capítulo 115, versículo 1. A alma santa abnegada não deseja glória e honra, mas o que pode conduzir à glória e à honra de seu Senhor. Seu coração se levanta contra os mundanos vis e bajuladores que roubariam a Deus e dariam a honra a ele. Nem podem causar-lhe um desprazer maior do que atribuir a ele o que pertence somente a Deus, ou trazer a ele ou a qualquer criatura o que é devido ao seu Criador. Se Deus é honrado, ele se considera honrado se ele nunca é tão baixo. Se Deus é desonrado, ele fica perturbado e sua própria honra não lhe fará reparação. Assim como ele vive para a glória de Deus e faz tudo o que faz no mundo para esse fim, ele também gostaria que os outros fizessem.
E se Deus é mais honrado por sua desgraça e vergonha, ele pode se submeter. Assim, eu mostrarei a vocês a verdadeira natureza, tanto do egoísmo quanto da autonegação. Mas observem que eu descrevo como ela é em si mesma. Ainda assim, há muito egoísmo no melhor, o que pode impedir a plenitude desses efeitos. Mas a autonegação é predominante em todos os santificados, embora não seja perfeita. Amém.